13, versículo 4, que é um texto áureo do casamento, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esse texto da carta aos Hebreus diz que venerado, diz que sagrado, diz que honrado, diz que estimado, diz que singularizado, entre todos seja o casamento. Esse todos aí tem a ver com todas as estruturas humanas, com todas as instituições, com todas as criações. Entre tudo o que o ser humano pode conviver e interagir e desenvolver e procriar e ampliar e extinguir também, entre tudo, a coisa mais nobre, a coisa mais notável, a coisa mais destacada é o casamento. E aí o escritor aos Hebreus deixa bem claro quando ele diz que venerado entre todos seja o matrimônio. Quer dizer, o matrimônio tem que estar em elevada conta, tem que estar em elevada estima no coração, na mente, na ideia de todos nós aqui. E aí nos vem uma pergunta. A pergunta é: por que o casamento ele é tão importante? Por que a Bíblia, que é um livro inspirado por Deus e que reflete a opinião de Deus sobre as coisas, porque é isso que a Bíblia é Deus sentando conosco e nos expondo o que Ele pensa sobre as coisas. E quando chega no casamento, Deus diz: o casamento é algo que deve ser honrado, venerado. Por que Deus dá tanta importância ao casamento? Por que o casamento é tão importante, é fundamental, é sine qua non, é algo que nós devemos buscar, nós devemos zelar, preservar, manter? Eu queria sugerir aqui algumas respostas. Em primeiro lugar, o casamento ele é venerado porque ele é a instituição que mais claramente ilustra a relação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade é revelada de forma patente, de forma clara, de forma latente na instituição do casamento, na união do homem e da mulher e de uma criança, da sua prole. Nessa trindade familiar há uma manifestação, há um reflexo da Santíssima Trindade também, na sua unidade, na sua coinonia, na sua intimidade, na sua cumplicidade, no seu pacto e na confusão que existe entre eles, no sentido de que a Trindade é tão unida que acontece aquilo que os gregos chamavam de pericorese, que é a dança. E aí a pericorese era uma dança. Então você estava vendo a moça e na verdade você achava que estava vendo a moça e o que você estava vendo era o moço. E aí você estava vendo o moço, achava que estava vendo o moço e na verdade estava vendo a moça. Porque a dança era tão harmônica, havia uma sincronia tão perfeita que aí os gregos falaram assim: ali está acontecendo a pericorese, que é a dança. E essa palavra pericorese foi aplicada à Trindade. A Trindade dança entre ela. O Pai com o Filho, com o Espírito Santo. E aí você fala: agora é o Pai e é o Filho. Aí você fala: agora é o Filho e é o Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo e é o Pai e o Filho. Aí você não sabe se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. Mas os três estão sempre atuando juntos. E isso é o casamento. O casamento, uma hora é o Efraim, uma hora é a Bruna. Aí a gente diz: isso aí é coisa da Bruna. E na verdade é coisa do Efraim. Eu digo: o Efraim falou isso aí porque a Bruna disse. E na verdade, e assim sucessivamente. Então, o casamento ele é venerado porque ele ilustra a Santíssima Trindade. Em segundo lugar, o casamento é venerado porque ele ilustra a relação de Deus com Israel e de Cristo com a igreja. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele diz isso. Ele diz: irmãos, do mesmo jeito que um homem une-se a uma mulher, Cristo também une-se à igreja. A mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve amar a mulher, porque a igreja é submissa a Cristo e Cristo ama a igreja e dá a sua vida por ela. Então o casamento é venerado, é importante. O casamento está na prateleira mais alta
na opinião de Deus e da palavra de Deus, porque é uma instituição, é uma relação que manifesta a intimidade, o envolvimento, o entrelaçamento, a cumplicidade de Jesus Cristo com a igreja e de Deus com a nação de Israel. Terceiro lugar, o casamento é venerado, é importante, porque ele ilustra também, ele demonstra a necessidade do homem de ser um ser gregário. É interessante que quando Deus cria as coisas, tudo que Deus cria, Deus vê e diz, é bom. Mas um dia ele viu o Adão sozinho e ele falou, não é bom. O homem sozinho faz muita besteira. Por isso que Deus trouxe a mulher. Tem um escritor londrino chamado G.K. Chesterton. E o Chesterton fala uma frase maravilhosa. Ele diz assim, só tentam nivelar homens e mulheres aqueles que não conhecem a singularidade das mulheres. Porque a mulher é tão singular em si mesma que é impossível nivelá-la. É a mulher que traz beleza, encanto, poesia. É a mulher que traz música, melodia. O homem era rígido, matemático, frio. Mas o dia que o homem viu a mulher, ele fez poesia. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A gente quer pensar só em futebol, videogame, molecada. Mas o dia que a gente conhece alguém que faz palpitar o coração, a gente começa a escrever poesia. A gente até se estranha, fala, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu estou ouvindo música romântica, eu estou escrevendo poesia, eu estou, né? Então é a mulher que traz beleza, encanto, cores. O Chesterton diz que a mulher, se não fosse a mulher, o mundo seria cinza. É a mulher que é responsável pelas cores, pelo colorido da vida, né? Então quando o homem casa-se, ele encontra esse prazer, essa alegria de ter uma mulher e de se tornar e de se perceber um ser gregário. E aí quando Deus viu o casal unido, Deus falou, agora tá bom. Agora tá certinho, né? Uma outra coisa, o casamento é importante, é fundamental, porque é uma instituição divina e não humana. O casamento não foi estabelecido pelo pai do judaísmo, o Abraão, não foi estabelecido na lei através de Moisés. Não, o casamento foi estabelecido por Deus. Não havia Abraão, Isaac e Jacó, não havia igreja, não havia nenhum tipo ainda de protocolo ministerial, religioso. Havia só o homem e a mulher e Deus se manifestou ali, estabeleceu o casamento e disse, essa instituição, ela abre a história da humanidade e ela vai fechar a história da humanidade. Por quê? Ela abre a história da humanidade com Adão e Eva e ela vai fechar a história da humanidade com Cristo e a igreja. Então o casamento é fundamental porque ele é uma instituição divina. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, venerado entre todos seja o matrimônio. Uma outra coisa, o casamento é importante porque ele promove bem-estar. Ô Efraim, você já é um cara risonho, né, meu amigo? Você vai se tornar mais risonho ainda, viu? Pode ficar em paz. Coisa boa. A gente vai encontrar você com aquele sorriso e falar, o que é isso aí? Não sei. Não sei, né? É o casamento. Você também, Bruna, você já dá risada, né? Assim com facilidade, né? E imagina, agora vocês vão dar muito mais. Porque o casamento promove bem-estar. Bem-estar físico, um cuidando do outro nas necessidades físicas. Bem-estar financeiro, um ajudando o outro nas cargas e nas responsabilidades financeiras. Bem-estar espiritual, às vezes você está mal espiritualmente, mas aí vem a esposa, ou a esposa está assim passando uma depressão espiritual e vem o esposo e dá uma palavra, injeta um ânimo ali, e aí o casal experimenta esse bem-estar espiritual. Bem-estar nas relações. É muito bom andar com os solteiros, mas agora você vai andar com os casados, você vai jogar no time dos casados, né? Você vai para o restaurante, para a pizzaria com os casados, você vai ver como é gostoso, é uma delícia, né? Isso, porque o casamento promove bem-estar. E é isso que Deus está fazendo aqui para vocês. Deus está dando, ampliando, maximizando a qualidade de vida de vocês. Há quem diga que quem casa passa a sofrer, chorar. Mentira, é uma bênção, é uma delícia casar. A moça trouxe aqui um lenço e ela falou assim, esse lenço é do Efraim. E eu não entendi, perguntei se agora que ele está casado, ele tinha que ficar chorando. Ela falou, não, é para limpar o suor, né? Porque de fato e de verdade o casamento dá trabalho, mas traz muitas alegrias,
né? Faz a gente derramar o suor de verdade, mas traz muita alegria, muito prazer. E eu tenho certeza que Deus vai promover bem-estar para vocês. E indo para a conclusão aqui, eu quero dizer que o casamento é fundamental, venerado entre todos, seja o matrimônio. Já que ele é importante, aquilo que é importante precisa receber a atenção das coisas importantes. E nós precisamos tomar cuidado e cuidar do casamento. É fundamental que vocês cuidem. Vocês estão começando muito bem. E é interessante que tem casal que começa bem e termina mal. E tem casal que começa bem e termina bem. E Deus quer que vocês comecem bem aqui e terminem bem. Que venham as bodas todas aí, que vocês possam comemorar, né? Até ficarem velhinhos, um do lado do outro, e um despedir o outro quando o Senhor recolher, em nome de Jesus. Porque esta é a palavra que vocês vão dar daqui a pouco aqui, em nome de Jesus. Quando estava escrevendo aqui algumas palavras para dizer a vocês, eu lembrei que essa semana saiu uma reportagem veiculada nos todos os veículos aí de mídia, e a respeito do Taj Mahal. E eu coloquei aqui algumas coisas que essa reportagem trouxe, e vale a pena a gente falar aqui como palavra conclusiva. O Taj Mahal é uma construção, é um mausoléu, ele é também um palácio, é uma das 7 maravilhas do mundo. Foi construído no século VII depois de Cristo, aliás, 17º depois de Cristo. Quem construiu o Taj Mahal foi um imperador indiano. Ele possuía 3 mulheres, e a terceira mulher dele, ele amava profundamente. E com essa mulher, ele teve 14 filhos. E quando nasceu o 14º filho dessa mulher, ela faleceu. E o imperador, então, querendo demonstrar o amor que ele tinha por essa mulher, que era a terceira esposa dele, mas era a mulher que ele mais amava, que lhe trouxe os filhos que ele mais amava, a mulher que de fato e de verdade representava o seu casamento. Esse homem, ele, em nome do amor, ele construiu um monumento, e esse monumento foi o Taj Mahal. E esse monumento demorou 23 anos para ser construído. Foram mais de 22 mil trabalhadores que passaram pela obra. Uma obra-prima de 600 metros de comprimento e 300 metros de largura. Por dia, atualmente, o Taj Mahal recebe 25 mil visitantes. Mas, desde 2014, ele vem se deteriorando. E essa era a notícia. Ele vem sendo destruído, ele vem demolindo-se aos poucos. Um monumento construído ao casamento, um monumento construído ao amor, que por descuido, apesar da sua robustez, apesar da sua grandeza, acabou ruindo e está ruindo. De 2014 para cá, ele vem se deteriorando. E as suas pedras estão deteriorando, as madeiras estão deteriorando. Ele é construído de mármore, e o mármore está sendo corroído e destruído. E por que isso? Por causa da poluição, por causa da ausência de água e por causa da chuva ácida. Uma obra-prima, a sétima maravilha do mundo, o maior monumento ao amor e ao casamento de todos os tempos. Um monumento de 400 anos está sendo destruído. Por quê? Porque não cuidaram. Vocês estão começando bem, e vocês precisam terminar bem também. Para isso, vocês precisam cuidar do casamento. Cuidem, dê atenção a essa instituição. Orem por essa instituição. Conversem sobre essa instituição.